Olá, queridos amigos, boa tarde. Mais um vídeo aqui por esse canal que Respira Direito Constitucional. E continuando a sequência de vídeos, como eu tinha falado no último que eu tinha explicado, eu ia falar sobre o assunto do meu segundo livro, publicado, o Liberdade Religiosa, Direito Fundamental na Sociedade Democrática e Pluralista, e publicado em outubro de 2021. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição deste vídeo para quem quiser adquirir, ou quiser adquirir comigo, vou deixar meu e-mail também. Bem, e eu no vídeo anterior, eu já tinha feito um vídeo sobre esse livro, tá, explicando mais ou menos, tá aqui no canal também, posso deixar o link aqui embaixo. E no vídeo anterior, na semana passada, eu fiz um vídeo dizendo que a minha intenção era explicar um pouco mais do livro, do assunto do livro, enfim, que a divisão do livro era em quatro capítulos, ele é dividido em 4 capítulos, e eu me propus a explicar um pouco de cada um desses capítulos numa sériezinha aí de uma sequência de 4 vídeos. Semana passada eu iniciei falando basicamente sobre o primeiro capítulo, que fala sobre a formação da ideia da liberdade religiosa, inclusive o título do vídeo é esse, e aí fala sobre a formação da ideia de liberdade religiosa, especificamente não do ponto de vista só histórico, mas falando como do processo de juridificação desse direito fundamental. Ou seja, em simples palavras, como que a liberdade religiosa virou direito fundamental. Bem, e agora nesse segundo vídeo dessa sequência sobre o meu livro, eu vou falar exatamente do segundo capítulo, obviamente de uma forma muito geral. Quem tiver interesse em se aprofundar na temática, sugiro a aquisição do livro, que, repito, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Ou meu e-mail para contato e aquisição. E o que o segundo capítulo fala? O segundo capítulo fala o seguinte: depois do primeiro, que a gente forma e tem esse processo de juridificação da liberdade religiosa como direito fundamental, nos cabe, nessa segunda parte, falar o que significa isso. Ou seja, Rodrigo, o que é dizer que a liberdade religiosa é um direito fundamental? E quando a gente fala em direito fundamental, a gente tem uma série de coisas, existe uma questão, um leque de possibilidades, um leque de assuntos, de elementos, de discussões. Obviamente, o intuito aqui é de um formato geral, é falar sobre a estrutura desse direito fundamental. Tá? Obviamente, qualquer pessoa pode perguntar, e se a gente for estudar a teoria geral dos direitos fundamentais, ou teorias gerais sobre os direitos fundamentais, ou aspectos estruturais gerais sobre os direitos fundamentais, qualquer livro, qualquer tratado, qualquer autor, artigo vai dizer o seguinte: obviamente, o que mais interessa do ponto de vista prático, quando você fala em um direito fundamental, é você contextualizar esse direito fundamental, ou seja, não é só o direito fundamental à liberdade religiosa, mas é o direito fundamental à liberdade religiosa no Brasil, no ordenamento jurídico norte-americano, português, francês, alemão, espanhol, etc. Mas, obviamente, quando a gente fala em estrutura, há que se perquirir, ou seja, há que se buscar, há que se questionar se existe uma estrutura geral de formação desse direito. E, obviamente, que todo direito fundamental, e do ponto de vista teórico, existe uma formação estrutural básica de todo direito fundamental, existe o que todo direito fundamental precisa ter para ser considerado direito fundamental. O primeiro ponto, e aqui é importante falar isso quando a gente fala da estrutura de um direito fundamental, por exemplo, isso é muito interessante falar, um dos livros mais comentados no mundo jurídico sobre teoria geral dos direitos fundamentais é a própria teoria geral dos direitos fundamentais, ou a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. E nesse livro ele deixa muito claro logo no início, que aquele livro, aquele texto é um esboço sobre uma teoria geral dos direitos fundamentais à luz da Constituição alemã de 1949, à luz da Lei Fundamental de Bonn, como diriam os portugueses, de Bonn, ou de Bonn, ou a própria Constituição alemã de 1949. Mas é óbvio que depois daquele estudo e de uma série de coisas, de disposições teoréticas que ele coloca, existem vários elementos teóricos e estruturais que podem ser extraídos dali, e aqui não tomou uma proporção muito grande, obviamente. Então, hoje a gente fala, à luz dos ordenamentos jurídicos democráticos, ou pelo menos das grandes democracias do mundo, de grande expressão,
A gente fala de direitos fundamentais que se parecem em estrutura e é por isso que a gente pode falar dentro de um contexto do constitucionalismo liberal democrático, dentro de uma sociedade, como eu falo no livro, aberta e democrática e pluralista, a gente pode falar que existe sim uma estrutura geral de um direito fundamental e especificamente do direito fundamental à liberdade religiosa, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal e em outros muitos países e democracias em especial, tá? Então, quando a gente fala do direito fundamental à liberdade religiosa, ou como qualquer outro direito fundamental, a gente vai perguntar que estrutura tem esse direito. E quando a gente fala de estrutura de direitos, aí volta para aquele ponto, a gente vai olhar para o ordenamento jurídico, obviamente que a gente vai olhar especificamente para o ordenamento jurídico constitucional de um país específico, mas obviamente para a gente falar de uma estrutura geral, a gente vai se perguntar o que um direito fundamental precisa ter para ser um direito fundamental. Aí, de novo, precisa ser juridificado, ele precisa ser positivado. Se a gente pensar na Inglaterra, por exemplo, que não tem uma Constituição escrita, como a gente sabe, mas uma Constituição não escrita, costumeira, histórica, ou seja, de princípios gerais, contidos, expostos em leis esparsas, em leis ordinárias, que são leis diversas, não só um documento escrito, como a gente entende, de um ponto de vista até mesmo majoritário, o que seria uma Constituição, um documento, uma Constituição escrita, né? E, obviamente, isso tem importância, mas até mesmo nesses casos de Constituição histórica, Constituições costumeiras, essa estrutura é a mesma, tá? Independentemente de existir um artigo que preveja o direito fundamental à liberdade religiosa ou qualquer outro direito fundamental, tá? Então, quando a gente fala de estrutura de um direito fundamental, a gente vai falar, obviamente, do seu suporte fático, a gente vai falar de âmbito de proteção, nós vamos falar de conteúdo, nós vamos falar de limite, de restrições, e aí tem essa diferença, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, também vou deixar aqui embaixo a descrição, e tudo isso para saber o que aquele direito fundamental está expressamente positivado, ou seja, literalmente, textualmente previsto ou não, seja ele textualmente previsto ou não, o que aquele direito fundamental quer dizer, o que aquilo significa, né, para quem é detentor, para quem é titular daquele direito subjetivo de ordem pública, e no caso a liberdade religiosa, por exemplo. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente primeiro vai olhar para o suporte fático do direito fundamental. E o que é esse suporte fático? Basicamente, o suporte fático no caso de direitos fundamentais que são textualmente previstos, o suporte fático é a prescrição normativa. Seria a prescrição normativa ou as possíveis interpretações daquela prescrição normativa. Friedrich Miller diria que a interpretação do suporte fático, da interpretação do suporte fático, poderiam ser extraídas diversas normas de direito fundamental, a Alexis também fala isso. Mas a gente não vai entrar nessa discussão profunda. A questão aqui é analisar a textura desse suporte fático, desse texto de direito fundamental, e saber o que ele está escrito e daquela interpretação, das possíveis interpretações, quais são os outros elementos que vão derivar daquele direito fundamental. Mas e a Constituição, por exemplo, que não é escrita, a Constituição histórica, como por exemplo, no caso da Inglaterra, tá? Porque constituições costumeiras são exatamente pela interpretação dos costumes ou da evolução histórica desse direito. De qualquer forma, existe um suporte fático mínimo, seja ele garantida a liberdade religiosa como direito fundamental, garantido o direito fundamental à liberdade religiosa, garantida a liberdade de consciência religiosa, liberdade de crenças religiosas, etc., e as suas variações. Mas existe um suporte fático. E desse suporte fático a gente extrai o âmbito de proteção. O que é o âmbito de proteção? O âmbito de proteção é um espectro da vida social sobre o qual recai a proteção daquele direito fundamental. Quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente fala de religião, a gente fala do aspecto religioso, a gente fala do fator religioso, a gente fala da proteção de crenças religiosas, né? Então, aí já entra numa outra discussão, que é o que são crenças religiosas. Qualquer crença é crença religiosa? Qualquer religião é religião? Qualquer expressão religiosa, de fato, é expressão religiosa?
Isso é uma discussão imensa, obviamente, principalmente do ponto de vista de um direito constitucional aberto, de uma democracia pluralista e aberta, como são ou como se pretende ou se quer que sejam as democracias mais expressivas do mundo, principalmente no âmbito do constitucionalismo liberal democrático, tá? Então a gente fala de suporte fático, e quando a gente fala de suporte fático, a gente vai olhar para o direito fundamental e vai ver a estrutura dele. Esse direito, como norma, ele prevista, extraída do texto, ele pode ter um aspecto principiológico ou uma estrutura de regra. E, via de regra, o direito fundamental à liberdade religiosa nas constituições democráticas é previsto não como regra, e como qualquer outro direito fundamental, em sua maioria, eles são previstos, e o direito fundamental à liberdade religiosa é previsto como princípio. O princípio aqui, eu não vou entrar na discussão de Alexis, Dworkin, Hart, dentre outros. Princípio do ponto de vista que existe uma estrutura aberta daquele suporte fático, uma estrutura aberta o suficiente para que existam várias interpretações extraídas dali, e como o Friedrich Miller falava, várias normas dali, ou como Alexis fala, de várias normas de direito fundamental. Então, o direito fundamental à liberdade religiosa, em sua estrutura geral, a gente pode dizer que ele é previsto dentro do contexto constitucional liberal democrático de uma forma aberta, principiologicamente aberta. Se nós formos olhar, por exemplo, na nossa Constituição de 88, o artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, ele fala exatamente que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá? Se nós formos olhar o início do texto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não diz qual consciência, não diz qual crença. Não diz se é a crença cristã, se é a crença muçulmana, se é a crença judaica, se é a crença da filosofia budista ou qualquer outra. Né? A Constituição ela abre, dentro da sua semiótica, dentro da sua simbologia normativa, ela abre a possibilidade de integração em seu conteúdo de diversas crenças. Então é por isso que, de uma forma geral, a estrutura do direito fundamental à liberdade religiosa, num contexto social democrático, liberal, do constitucionalismo liberal, é de um direito de estrutura principiológica aberta e que, obviamente, do suporte fático, de uma estrutura aberta, vai gerar um âmbito de proteção aberto. O que é esse âmbito de proteção? Abarca em seu conteúdo diversas possibilidades de integração e exercício dessa liberdade. Ou seja, de um ponto de vista jurídico constitucional e teórico, quando nós olhamos o texto da Constituição, seja aqui ou seja qualquer outra Constituição, no contexto liberal democrático, a gente vai ver que esse direito fundamental à liberdade religiosa ele é previsto de uma forma muito aberta, de uma forma muito plural. Então, toda e qualquer crença, toda e qualquer expressão religiosa, a princípio, a priori, ela pode integrar o conteúdo protegido deste direito. Mas aí a gente já entra depois nessa divisão e na discussão entre limites e restrições, que eu boto o link aqui de novo na descrição desse vídeo. Existe um vídeo nesse canal que eu já fiz explicando sucintamente essa diferença, porque a gente vai precisar analisar o que é conteúdo a prioristicamente, o conteúdo a priori, que é protegido unicamente a priori, no primeiro momento, ou seja, liminarmente, e o que é o conteúdo definitivamente protegido. E esse conteúdo definitivamente protegido vai precisar observar a cisão no âmbito de proteção do direito fundamental à liberdade religiosa, vai precisar observar outros direitos, valores, interesses e bens jurídicos constitucionais igualmente protegidos para se chegar a uma possível necessidade de aplicação de um processo de ponderação para, ao final, se chegar a um conteúdo definitivamente protegido. Ou seja, essa expressão religiosa ela é definitivamente protegida, ou essa expressão religiosa ela não é, neste caso, definitivamente protegida por essas razões constitucionais, legitimamente constitucionais, que levam
há uma autorização a se fazer ou impedir uma restrição tópica no caso. Então a gente sim tem um direito fundamental, uma estrutura geral. Essa estrutura, seja na Constituição brasileira, portuguesa, espanhola, alemã, francesa, etc., italiana, ela tem uma estrutura aberta. Essa é a estrutura geral do direito fundamental à liberdade religiosa. Mas, obviamente, é uma discussão que leva a muitos outros pontos. E um deles, por exemplo, que eu falo no livro, isso vai ser objeto do próximo vídeo, e dentre outras questões que são controvertidas no exercício desse direito, é a questão da proteção do conteúdo essencial de extrema relevância, tá? Mas, de uma forma geral, essa estrutura, como eu estava falando nesse vídeo, ela existe, ela é uma estrutura que, se você for analisar as constituições das democracias mais expressivas do mundo, existe uma estrutura geral de direito constitucional em volta desse direito fundamental à liberdade religiosa. Perfeito? Então, essa é justamente a ideia. Conseguir olhar para o direito fundamental à liberdade religiosa não de um ponto de vista, digamos, positivista, de um ponto de vista relativo ou de um ponto de vista unicamente textual de um ordenamento jurídico constitucional, mas sim uma estrutura geral. E quando se tem essa estrutura geral e se alcança essa estrutura geral, obviamente o nível de proteção e de exigência de proteção sobre esse direito é muito maior. Não é à toa que a mesma estrutura deste direito, e aí, textualmente falando, na nossa Constituição brasileira e em outras constituições, em documentos jurídicos internacionais, seja pactos internacionais, convenções internacionais sobre proteção à liberdade religiosa ou contra a intolerância religiosa, nós vamos encontrar, e até documentos mesmo de soft law, não diretamente vinculantes, nós vamos encontrar a mesma estrutura, a estrutura aberta. A diferença, e eu vou explicar isso no próximo vídeo, é que existem documentos que já colocam algumas cláusulas de possível restrição, enquanto outros não colocam. Perfeito? Gente, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, vou deixar os links aqui embaixo. Se você quiser novamente adquirir este livro, vou deixar o link aqui da editora para aquisição. Quem quiser entrar em contato comigo para adquirir diretamente comigo, fique à vontade também. Vou deixar o meu e-mail aqui, perfeito? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.